Bom dia a todos da disciplina de coleções biológicas. Como todo mundo já está sabendo, hoje caiu o céu no Recife e uma chuva torrencial. Então, o que a gente vai fazer hoje é uma pequena amostra do que seria a nossa aula de hoje no herbário UFP, que é o herbário da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando da aula passada que a gente falou que a sigla do herbário é uma sigla internacional, porque o nosso herbário ele é indexado internacionalmente. A sigla é UFP, sem o E, que é o que a gente normalmente usa na universidade. Aqui eu estou na sala de entrada do herbário. O herbário ele é basicamente dividido em duas grandes salas, que são duas coleções distintas. A coleção de criptógamos, que são as plantas consideradas sem sementes, ou seja, as algas, briófitas e pteridófitas e também mixomicetos. Então é uma coisa um pouco diferente, que inclui alguns organismos além, ou seja, fora do reino das plantas, né, como as algas e os mixomicetos, mas é parte da coleção, todas elas herborizadas. E a outra área do herbário é o herbário de fanerógamos, que são as plantas que têm frutos e sementes, ou somente sementes, que é o caso das gimnospermas e também as angiospermas com frutos e sementes. Então eu vou caminhar aqui para o herbário de fanerógamos para a gente ter uma ideia um pouco de como que é a organização do acervo de plantas herborizadas. Lembrando que na aula passada, a gente conversou sobre as plantas que são herborizadas e as plantas que são conservadas em meio líquido. O herbário ele tem as duas formas de conservação, porém, o herbário ele não armazena as espécies do acervo de plantas vivas, que isso é caracteristicamente realizada pelos jardins botânicos. Então, a gente vai aqui agora no herbário para a gente poder ter uma ideia de como que é o armazenamento dessas plantas. Então, vamos caminhar aqui para uma das salas. Então, é aqui a sala do herbário de fanerógamos. Então, a gente tem uma série de... Eu vou mudar a câmera, a posição da câmera. A gente, então, tem os armários, que são chamados de armários de deslizamento, em que eles armazenam as plantas herborizadas, e tem os armários regulares, que são de diferentes tipos de deslizamento, e os armários mais antigos. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui, então, a gente vai abrir um dos armários. Então, a gente está abrindo um dos armários, da maneira como as plantas elas são armazenadas no herbário. Na próxima semana, nós teremos uma atividade realizada dentro do herbário. As amostras no herbário, elas são organizadas de acordo com a família, então é uma ordem alfabética, então essa é a parte inicial do acervo, e dentro da ordem alfabética de família de planta, a gente vai ter a ordem alfabética de gêneros dentro da família. Então, só para a gente ter um exemplo, aqui, por exemplo, a família Amarantácea. E dentro da família Amarantácea estão todas as amostras organizadas por gênero. Então, por exemplo, a gente tem aqui, então a gente pode mostrar aqui a Amarantácea. E se a gente descer aqui, a gente tem um gênero, por exemplo, Austromeria. E se nós avançarmos mais um pouco no acervo, a gente vai ver um outro gênero, Gonfrena. Então, eu vou pegar uma dessas amostras, só para a gente ter uma ideia de como que esse material é armazenado no herbário. Então, aqui a gente tem as amostras. Então, por exemplo, uma das espécies de Gonfrena basilanata. Então, a gente tem aqui um exemplo do que é a amostra de um herbário do acervo de plantas. A gente tem a etiqueta ou rótulo. A etiqueta ou rótulo ela traz várias informações da família, da espécie, do local de coleta, nome popular, quem foram os coletores e observações gerais da planta. A planta ela é herborizada com a técnica que a gente já falou na aula passada e que será parte da atividade que o William vai conversar com vocês também. E ela é presa através de pontos de costura numa placa de cartolina, que é a maneira como ela deve ser acondicionada, e ela tem um número de registro, ou seja, ela está cadastrada no acervo do herbário. Então, a gente tem várias amostras, não confundir amostras com espécies,
Então, a gente viu uma espécie, aqui a gente tem outra espécie, do mesmo gênero, Gomphrena debilis, e a gente repara que aqui nós temos duas amostras da mesma espécie. Uma amostra que foi coletada na Bahia e uma outra amostra que foi coletada em Pernambuco. Toda essa informação está disponível na etiqueta do herbário. Então, a gente tem a etiqueta com as informações das plantas que foram coletadas, herborizadas e depois incluídas no acervo. As plantas incluídas no acervo, posteriormente, ela pode ser incluída num banco de dados disponibilizado gratuitamente para o acesso. Então, isso é uma visão curta do que a gente tem aqui no herbário, que a gente vai poder explorar melhor no nosso próximo encontro na segunda-feira que vem, que eu espero que não tenha a chuva torrencial de hoje. Abraço e boa semana para todos.